Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2011 mostrou que a educação brasileira melhora no começo da vida do estudante, mas perde força no ensino médio. E para avaliar as razões dos passos lentos nos anos finais da educação, hoje recebemos a doutora em Educação Guiomar Namo de Mello, que é presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. E Guiomar Namo de Mello foi secretária municipal da Educação. Agradeço muito sua presença e quero começar exatamente pedindo para a senhora nos dizer o que esses números do IDEB indicam com clareza. Em primeiro lugar, indicam que o Brasil avança, mas avança devagar. Além de ter o problema do final da escolaridade, que é o ensino médio, os anos finais do ensino fundamental, mesmo o progresso nas séries iniciais ainda é lento para um país que tem hoje o poder econômico que aspira a um lugar no panorama internacional. Mas o que explica? No começo vai bem, nos primeiros anos do ensino fundamental, e no ensino médio tem essa queda. Porque, em geral, o começo da escolaridade é mais claro o que você tem que fazer. O ensino médio, no Brasil, vem sofrendo de políticas desencontradas, não é? E de uma total falta de preparo de professores para trabalharem no ensino médio. Quer dizer, é o professor que ensina mal? Ou é o aluno que tem deficiência para aprender quando vai ficando mais difícil? É o professor que ensina mal, mas mais do que isso, é o professor que não existe, Maria Lídia. Você tem hoje em São Paulo muitas aulas que não foram atribuídas, porque você tem falta de professor de física, você tem falta de professor de matemática, tem falta de professor de geografia. Em São Paulo? Em São Paulo, na capital. E o resto do país? Pior ainda, é pior ainda. Agora você vê, nós temos uma carreira de professores engessada que não permite a você distinguir o professor de ensino médio, que tem mais necessidade, que a gente tem mais necessidade dele, porque ele não existe em menor número, que você pudesse ter uma retribuição salarial melhor. Isso não é possível fazer por conta de todo o engessamento sindical que sofre a educação. Quer dizer que o quê? Os sindicatos dos professores engessam ou sofrem engessamento? Não, eles também ajudam a engessar, porque a isonomia obriga que você pague igual a todo mundo. Você não pode distinguir por mérito, você não pode distinguir por carência, não é? Se fosse um outro tipo de mercado, quer dizer, o professor que tem menos, em geral, é aquele que você acaba tendo que pagar mais para que ele venha. Os governos priorizam. Eu falo nos níveis municipal, estadual, o próprio governo federal. Educação é, de fato, uma prioridade para o governo brasileiro? Eu acho que está passando a ser, em função do próprio susto que, de um modo geral, os governos, sobretudo os governos latino-americanos, dos países em desenvolvimento, emergentes, como a gente diz, eles, na verdade, eles viram que a agenda da educação, a pauta da educação, hoje é indispensável para um desenvolvimento sustentável. Porque quem vai sustentar um desenvolvimento que não seja voo de galinha? É uma massa de população que tenha as competências necessárias para produzir, para militar, para fazer todas as coisas que uma população tem que fazer para levar o seu país para frente. E o mercado está cada vez mais exigente, cobrando qualificação das pessoas. Sem dúvida. Tem mão de obra disponível que pode não conseguir emprego porque não tem a qualificação que o mercado está precisando. Entretanto, eu tenho observado nesse ano eleitoral, já entrevistei vários candidatos. Os candidatos falam muito na educação, porque sabem que é um clamor do eleitor. Mas também falam coisas que eu confesso, eu não tenho certeza se eles sabem o que estão falando. Tem um ponto que parece que puxa voto, que é a progressão continuada. Quando ela é traduzida pelo candidato assim, eu vou acabar com essa história de passar aluno que não sabe nada na progressão continuada. Progressão continuada é isso? Não. A progressão continuada, como diz o próprio nome, é fazer o aluno progredir sem voltar para trás.
Quer dizer, uma coisa é você fazer o aluno progredir, ainda que sejam com passos menores. Alguns andam a passos mais rápidos, outros andam a passos menores. Mas a progressão continuada quer que todo mundo avance no seu ritmo, né? E que nenhuma criança fique para trás e nem volte para trás. Quer dizer, não tem uma experiência de fracasso. Não tem uma experiência de fracasso. É diferente da promoção automática, e eu costumo dizer isso muitas vezes quando outros jornalistas me entrevistam. Promoção automática é um caso de polícia, não é um caso de educação. É como se fosse um médico que dá alta para o paciente que está doente, que ainda não pode ser dispensado dos cuidados médicos. A progressão continuada é um trabalho contínuo do professor. E tem muitos recursos que você pode usar para que o aluno progrida continuadamente, digamos assim. Para encerrarmos, qual é a saída? O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, já sugeriu que a saída seja a redução do número de matérias no ensino médio para que haja um aproveitamento e um desenvolvimento do aluno. A saída é essa, diminuir o número de matérias, de disciplinas? É interessante diminuir o número de disciplinas, mas não vai resolver o problema, porque você tem que ter professores que saibam trabalhar o conteúdo dessa disciplina de um modo que não seja aborrecido para o nosso adolescente. A escola está perdendo cada vez mais atração, porque o mundo lá fora chama a atenção do aluno para uma série de questões que podiam estar ligadas com a escola e que, infelizmente, os professores não sabem tornar esse conhecimento significativo. Além disso, o ensino médio já teve diretrizes por áreas sem disciplina, senhor ministro. Existe já a diretriz que não engessa o currículo do ensino médio. Foi através de emendas da LDB, depois, nos últimos 10 anos, que o currículo do ensino médio ficou do jeito que ele é. Agradeço muito sua presença, professora. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. Estela.